Olá! Hoje nós vamos conversar com Marcelo Jafé. Ele faz parte do Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo. Ele é apresentador do programa O Prazer da Música, da Rádio Cultura, e é também professor de viola da USP. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, tudo em ordem. Que prazer enorme conversar com você. Nossa, o prazer é todo meu. Eu aqui morrendo de frio e você aí morrendo de calor, né? Olha, São Paulo fez quase 40 graus nesses últimos dias. Hoje, especificamente, choveu muito, mas muito, vários alagamentos, muitas árvores no chão, e agora a temperatura está amena e agradável. Ai, que bom, que bom. Marcelo, eu vou começar com uma pergunta bem simples, de leiga, né? Qual é a diferença entre viola e violino? É uma boa pergunta. Essa daí não é uma pergunta de leiga, não. Essa daí é uma boa pergunta. Isso é É, uma pergunta de ai, que alguém que é bom. curioso. a, a estrutura de uma viola é rigorosamente a mesma estrutura de um violino, né? São instrumentos feitos com uma caixa de madeira com as cordas que ressoam por cima, sendo que, no caso da viola, esta caixa é um pouco maior do que a caixa do violino. As cordas são um pouco mais grossas, portanto, o som da viola é um pouco mais grave do que o som do violino. Essa é a diferença fundamental. Mas assim, a viola veio do violino ou o violino veio da viola? Quando você pega a etimologia da palavra, viola é a palavra raiz, né? O É. violino é uma viola pequena, o violoncelo é uma viola com um outro tipo de sufixação, ele é maior. Então, o original seria viola, teoricamente. Original. Mas você começou com violino, né? Eu comecei com violino. Eu era bem pequenininho quando eu comecei, eu peguei um violino pequenininho. E os anos se passaram. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu mudei do violino para a viola. Foi uma mudança estratégica, tão estratégica que a minha mãe costumava dizer: ainda bem que ele parou de tocar violino, que eu não aguentava mais aquele som. Pelo menos na viola o som dele é bonito. Nossa! E mesmo assim você conseguiu. Você superou isso e você faz parte. Ah, fala. É uma questão de perseverança, né? Eu É. gosto de música. Eu comecei a tocar muito pequeno. ah, Portanto, quando eu era adolescente, eu já tinha uma série de atuações no mundo da música, né? Eu já tinha alguma vivência nesse mundo da música, que é muito gostoso, é muito agradável. Música é tudo. E quando chegou a época da faculdade, de fazer uma opção, foi meio que natural ir para esse lado. Entendi. Seus pais são a família toda de música, né? Família toda de músicos. O meu pai é o Alberto Jafé, o Alberto, violinista, professor, um extraordinário professor. Meu pai morreu, né? Ele vai Uhum. completar 10 anos que ele morreu agora. Ele morreu no ano de 2012. Mas ele era um extraordinário violinista e professor, desenvolveu um método de ensino coletivo de instrumentos de cordas, junto com a minha mãe. Minha mãe é a Daisy De Luca, que é uma pianista fabulosa, uma artista dessas vulcânicas, né? Ah, e a combinação do meu pai com a minha mãe era uma combinação muito interessante, porque ele é mais cabeça e ela é mais coração. Uhum. E os filhos acabaram absorvendo um pouco de cada um deles, né? Então, foi bem divertido ter esse contato e ter a objetividade do papai com a paixão da mamãe. Foi Interessante, bem legal. legal, é. Bom, falando de música, né? Uma família musical e a música, uma música erudita, né? Que você toca e você apresenta. Vou fazer uma outra pergunta que para mim é uma pergunta também bem básica. Viver de música no Brasil, viver de música em geral, principalmente quando a gente tem hoje em dia tantas variedades musicais e estilos, né, que foram surgindo nos últimos tempos. Como é sobreviver
né, com esse estilo? E quem é hoje o público? Eu estou misturando tudo, eu estou fazendo um monte de perguntas, você vai respondendo à vontade. Quem é hoje o público que curte música erudita e para quem você se dirige normalmente? Olha, o que é divertido a respeito dessa pergunta que você fez é que acaba caindo em um lugar de transformações, né? Eu acho que o que é mais interessante a respeito do mundo que nós vivemos hoje é que esse mundo está em transformação. O que eu quero dizer com isso? Quando eu comecei a estudar música, essa distinção entre música erudita e música popular era muito clara. Mas a gente pode brincar que aquele mundo daquela época também era muito claro. Por exemplo, existia uma cortina de ferro que dividia o mundo claramente entre o mundo vermelho e o mundo azul, o comunismo e o capitalismo. E, na medida que o tempo foi passando, essas divisões começaram a deixar de ficar tão claras. No caso específico da música no Brasil, a gente sempre teve uma noção, e aí eu vou cair nos aspectos tabu da compreensão desses assuntos. A gente sempre teve uma visão que hoje pode ser chamada de colonizada do que é esse fazer musical. Ah, isto veio da Europa, isto tem qualidade, isto é aprovado pela academia, portanto é erudito. Em compensação, a música popular é a música que veio da rua, onde as pessoas passam essas informações de ouvido. Nada é muito confiável, nada é muito bom, por isso é chamado de popular. Então, a referência da música erudita é a Europa, e a música popular é uma porcariada aí que esses caras fazem. Eu cansei de ouvir isso daí ao longo da minha vida toda, e, naturalmente, na medida em que eu fui desenvolvendo a minha trajetória dentro da música, e aí já é uma parte da resposta a uma das suas perguntas, né? Como é que é viver de música, essa variedade musical e tudo mais. Uma das atuações que a gente tem como músico profissional, bom, a preocupação é ganhar dinheiro, porque a gente tem contas a pagar no final Claro, do ano. lógico, Por mais que fazer música seja apaixonante, gostoso e alimente a nossa alma e tudo mais, a gente tem que pagar conta como todo claro. mundo, então precisa ganhar dinheiro. Então, muitas vezes, o salário de uma orquestra, o salário de uma instituição de música de concerto tradicional, muitas vezes e durante muitos anos, foi baixo. Então, a gente precisava, entre aspas, se virar. Então, a gente ia para o lado comercial da coisa, gravar jingle de televisão, fazer trilha de filme e fazer gravações, tanto de discos quanto tocar em shows de artistas da chamada música popular. E aí você começa, aos poucos, a ter contato com esses caras. Eu tive o privilégio de participar, durante vários anos, de uma orquestra daqui de São Paulo chamada Orquestra Jazz Sinfônica. Essa orquestra já mudou de nome, eu acho que hoje ela chama Brasil Jazz Sinfônica. Seja como for, essa era uma orquestra que tentava reviver alguns aspectos do fazer musical do Brasil, dos cassinos, por exemplo, da Rádio Ministério de Educação, né, Radamés Inátali, toda essa turma toda que fazia música ao vivo com orquestras na rádio e nos cassinos. Era uma riqueza muito interessante, muito viva, muito importante dentro da cultura brasileira que se perdeu, né? Em São Paulo existia a orquestra da TV Record, existia a orquestra da Gazeta, né? No Rio de Janeiro, como eu já falei, a orquestra da rádio, isso tudo era fabuloso. Então, a Jazz Sinfônica tinha dentro das suas propostas reviver esse momento. E aí eu tive a oportunidade de conviver com diversos compositores, arranjadores e também, posteriormente, com artistas da área popular, com um conhecimento musical absurdo. Isso foi o que eu comecei a perceber. Aí eu comecei a me perguntar exatamente quem seriam os eruditos nessa história. E aí essa discussão seguiu adiante, porque, na medida em que eu precisava ganhar um pouco mais de dinheiro e a instituição chamada de erudita estava pagando pouco, eu comecei a participar cada vez mais dos eventos de música popular com esses caras, até ficar, eventualmente, amigo de vários deles, poder conversar com tranquilidade e mais profundidade
sobre esses fazeres musicais. Nós tivemos a reestruturação da OSESP aqui em São Paulo, que colocou um novo panorama, um novo patamar na compreensão do que é uma orquestra sinfônica, um músico erudito, um salário melhor e tudo mais. Porém, a grande discussão continuou dentro da minha cabeça. Nesse meio tempo, aconteceu no mundo uma revolução dentro da música de concerto chamada de interpretação historicamente orientada, ou qualquer coisa assim. Essa interpretação historicamente orientada diz respeito exatamente a tentar entender o momento histórico em que determinada obra foi composta. Inicialmente, os especialistas nesses assuntos se relacionavam com a música do período do Renascimento e do Barroco. Nós estamos falando mais ou menos de 1600 e 1700. Certo. Né? Na medida que o tempo foi passando, esse espaço de tempo foi se expandindo e essa discussão foi se tornando cada vez mais ampla. Até que chegou um determinado momento na minha vida que eu tive um contato muito próximo com o Nicolau de Figueiredo, que era um especialista, um cravista especializado nesta interpretação historicamente orientada, música antiga, e Nailor Proveta, que é um saxofonista, clarinetista de origem popular, é um especialista em choros, por exemplo. Uhum. E o que era engraçado é que o papo de um vinha daqui para cá e o papo do outro vinha de lá para cá. E os dois convergiam exatamente na mesma solução, vamos dizer assim, na mesma resolução. E eu, como sou um intérprete, eu pegava todas essas informações e levava para o quarteto de cordas, que é onde eu toco, é a minha atuação fundamental. E eu comecei a perceber que, na verdade, não existe mesmo essa distinção entre música erudita e música popular. Aí surgem ideias sobre o racismo estrutural. Todas essas questões começaram a fazer parte do meu universo na compreensão daquilo que eu estava fazendo apenas como artista, apenas como intérprete. E eu comecei a perceber que essa história estava mal contada. Nesse momento, eu teria que contar para você uma anedota, na verdade, é um ditado africano. Esse ditado diz assim: enquanto os leões não aprenderem a falar, a história da caçada será contada pela ótica do caçador. É linda, né? É ótimo. Muito é bom. ótimo. Então, diz que os africanos falam isso. Isso é maravilhoso. No caso da música, a história é a seguinte: era uma vez Johann Sebastian Bach que fez a música e a música ficou assim, e a música na Europa é incrível, e pronto. Então, essa é a história do caçador. Mas, de repente, a gente começou a ter um pouco mais de contato com o leão, e o leão começou a nos mostrar que não era bem assim. Então, você me perguntou antes sobre o violino, e aí eu teria que te responder. O violino, que a gente sempre considera como um instrumento europeu, na verdade, não nasceu na Europa. O violino veio tanto do Extremo Oriente, um instrumento de cordas friccionadas, como ele veio da África. Né? Da África, do norte da África, especialmente, uma região que engloba, inclusive, o Egito. Nós temos Marrocos, nós temos toda essa parte de cima da África, indo até, provavelmente, o Iraque ou a Pérsia, se você preferir. E aí nós temos um instrumento que tem o sugestivo nome de rebec, que atravessou o Oceano Atlântico e chegou no Brasil, ganhou o nome de rabeca. Isso mesmo, Não é peculiar? Mas, então, você olha para uma rabeca e você olha para o violino é uma rabeca elaborada. E aí você começa a pensar, como é que foi que essa rabeca e outros instrumentos, por exemplo, um instrumento importantíssimo no período do Renascimento e no Barroco europeu é o alaúde. Né? Eu não sei se pode falar isso em Israel, mas em todo caso, quando a gente pensa, brincadeira, isso é apenas uma brincadeira, mas quando a gente pensa em palavras que têm esse sufixo al, a gente sabe que isso daí vem do árabe, como alfaiate, né? O alaúde é o al-aud. Eu não sei se a pronúncia está correta, etc. e tal. Mas é um instrumento que também tem a sua origem aqui, lá na África.
E isso tudo migrou para a Europa, e junto com o instrumento, obviamente, foi a música e o músico. Né? Tudo isso acabou entrando numa uma panela de pressão europeia, né? Que encontrou uma solução muito interessante. Aí a gente teria que falar também sobre a Igreja Católica. Uhum. O nosso mundo ocidental é extremamente relacionado com a ascensão da Igreja Católica. A gente não precisa entrar em nenhum mérito de nenhuma questão, mas Uhum. o fato é que houve uma imposição, vamos dizer assim, de hábitos e costumes por parte dessa igreja, que estabeleceu que a música serviria à palavra. Né? Nasce o canto gregoriano, o uníssono, que depois abre para a polifonia, que depois abre para o contraponto, e que depois recebe a presença dos instrumentos em apoio à música feita pelas vozes. Olha só que interessante. Muito. As vozes eram fundamentais porque a voz é um instrumento divino, um instrumento dentro do evento religioso não é bom porque tira a atenção do fiel, todas essas coisas. Os padres reclamavam de tudo isso, mas o instrumento veio e ficou. E aí, olha só que interessante, se subdividiu a música que se fazia, especialmente durante o período do Barroco, entre música da Chiesa, palavra italiana que significa igreja, e música da Câmara. Câmara, palavra italiana que significa quarto, sala, né? Então nós temos a música feita para a igreja e nós temos a música feita para casa. Olha só que coisa interessante. É. A grande diferença entre a música da igreja e a da casa é que, na música da igreja, o importante é o equilíbrio entre as vozes. Na música de câmara, o que os compositores usam é a, a dança como elemento de desenvolvimento. A As dança. sonatas, partitas e as suítes, aliás, suíte, conjunto de danças, é um conceito africano, inclusive, magrebino, pelo que eu entendo. Olha só. É. Você está entendendo? Tô Então, dando uma a aula gênese aqui. da música de concerto, que não é a música para elevação espiritual, é a música popular daquela época, alemã, da curranta, sarabanda, tudo isso daí fazia parte desse universo. Não é a coisa mais maluca do mundo? Não, Aí, totalmente. nós temos, a partir de 1500, a partir de 1600, nós temos as grandes navegações, os grandes impérios, o Brasil surge. O Brasil foi descoberto? Não. Passa a existir um lugar chamado pelos europeus de Brasil. E nesse lugar existe uma confluência interessante da cultura das tribos originárias dessa terra com os europeus que vieram de diversos países, tanto de Portugal, quanto de França, quanto de Holanda, Holanda, quanto inclusive Inglaterra. de Espanha, né? E os africanos de diversas nações que vieram para cá. E aqui se formou essa grande confusão, essa grande feijoada, vamos dizer assim, né? A grande panela com todos esses elementos que foram sendo cozidos, foram sendo cozinhados e que resultaram numa música de primeira categoria. Porém, e aí a gente chega de novo naquela conversa que eu estava falando entre Nicolau de Figueiredo e o Proveta. Quando você observa o choro, especialmente o choro do Pixinguinha, né, você observa semelhanças muito próximas com a música, especialmente a música do período barroco. Para dar um exemplo muito besta, eu vou pegar uma célula rítmica que é muito comum na música chamada erudita e também muito comum no choro, que é o papapapá. Queriquetó, 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 pom, né? Queriquetó, 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 que é o 2, 3, 4, 1. E eu pego o exemplo de uma das músicas de concerto mais conhecidas no mundo inteiro, que tem exatamente essa estrutura, que é o primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven. Papapapá, papapapá, queriquetó, queriquitó, queriquetó, queriquitó, queriquitó. Aí eu lhe pergunto, você acha que é uma coincidência? Você está entendendo?
É Então, interessante isso. na minha São cabeça, coisas que, assim, eu particularmente nunca pensei, né? Lógico, porque também não estou envolvida nesse universo, né? Apesar de adorar a música, gostar de música clássica, gostar é que a de gente passou por um violino. processo de transformação. A gente passou por um processo de transformação intelectual, social, econômico, ao longo do século XIX, por conta de revoluções, né? Revoluções importantes, mesmo a Revolução Francesa, a resultante da Revolução Francesa, as revoluções industriais, vários tipos de revolução. No século XIX, a gente tem as revoluções de países, nós temos as colônias se tornando independentes, né? E, obviamente, nós temos então, uma percepção sobre a dificuldade de imaginar que aquele que foi meu escravo até ontem, agora vai sentar numa mesa de negociação com o mesmo título de presidente que eu. Olha só que coisa engraçada. Eu suponho que para os europeus, ou para a tal da classe dominante, isso daí fosse complicado. E aí criou-se, gradualmente, um outro tipo de distinção entre aquilo que era bom e aquilo que não era muito bom, Naturalmente, a que é música, onde eu acho que né? surge a ideia do erudito versus o popular. O erudito que é aprovado pela academia e o popular que é apenas transmissão oral, segunda categoria, ou Uhum. uma categoria mais baixa, é um qualitativo. E aí você entende por que eu considero isso daí dentro da ideia do racismo estrutural. O que vocês fazem não pode ser tão bom quanto o que nós fazemos. É claro que aí, a essa altura dos acontecimentos, esqueceram a história pregressa, que é a Europa recebendo uma quantidade muito importante de informações da África. Mas se a gente para e pensa, a matemática, a escrita, vários tipos de ciência, cortar cabelo, bom, aliás, eu não posso nem falar muito de cortar o cabelo, a utilização de talheres para comer, né? Existe uma quantidade muito grande de hábitos que a gente considera europeus que, na verdade, vieram da África, né? Ou vieram desse África barra Oriente Oriente. Médio, né? Acho que E a gente principalmente esqueceu desse pequeno detalhe, né? Porque de é. lá, na verdade, não vem nada. Hoje a gente acredita nisso. Na medida que a gente volta um pouco no tempo, aí, aí eu vou para a próxima parte da pergunta que você me fez. Aí você me pergunta para quem que eu faço essa música. Eu estou tendo que repensar completamente essa minha postura diante da música, e na medida que eu faço isso, o meu jeito de tocar tem que mudar. Na medida que o meu jeito de tocar muda, eu deixo de ser duro, estático, quadrado, como um bom músico erudito, e eu começo a colocar o swing necessário para essa música. E nesse momento eu percebo que o meu grupo e eu individualmente começo a atingir uma quantidade muito grande de pessoas que veem semelhança entre essa música chamada de erudita e aquela música chamada de popular. E o cara fala, mas isso daí eu entendo, isso eu conheço, eu consigo me relacionar com isso. Inclusive, existe realmente isso que você está falando, é, mas isso eu acho que é de uma forma mais recente. A introdução, inclusive, de instrumentos, que, como o violino, né? Que a gente dificilmente via sendo tocado uma cantora popular ou um cantor popular, e na sua banda ter alguém tocando um violino, ou até mesmo esses instrumentos que a gente só via numa orquestra de música clássica, que era uma coisa Aí mais. eu preciso te contar, porque é o seguinte: você sabe que atividades manuais são atividades consideradas de segunda categoria, especialmente pela elite, pela aristocracia, Uhum, certo? certo. Tocar violino é uma atividade manual, certo? É, Não é engraçado? pois Então, é. serve para o lazer, serve para a educação, especialmente das mulheres. Olha que coisa horrorosa. Hoje em dia, Horrível. isso é inaceitável. Essa é uma frase inaceitável. Mas eu estou correndo o risco de falar esta frase, porém, tentando colocá-la dentro de um determinado contexto. Época. Naquela época, este era o procedimento padrão. Agora, no Brasil dessa época, mais especificamente, eu lhe pergunto:
Quem era a mão de obra, especialmente aquela para trabalhos manuais? Quem eram os barbeiros? Quem eram os alfaiates? Quem eram os marceneiros? Eram os Europeus? brancos europeus? Não? Eram os escravizados. Nós tínhamos uma porcentagem de 5-1. Bom, então, 5 você está africanos para falando um. isso em que época que você está falando? Eu estou falando isso em praticamente qualquer época, menos no século XX. Não. Mas em praticamente qualquer época, a quantidade de afrodescendentes aqui no Brasil tocando instrumentos de concerto era gigantescamente maior do que de brancos tocando música de concerto ou tocando instrumentos de música de concerto. Você vai montar uma orquestra de brancos, nem tem brancos para montar uma orquestra. Eram todos eles afrodescendentes. Ai, Quando você pensa no Padre José Maurício, no Lobo de Mesquita, né, João de Deus Castro Lobo, esses caras todos são mestiços. Os músicos importantes na história do Brasil, se você tentar lembrar de algum branco durante esse período, você ganha um prêmio, porque eu não consigo muito pensar em músicos importantes brancos. Olha só, é que, como você vê, o caçador vai contar a história, então ele tira o leão com certeza. Não é divertido? É. Quando você quer que eu continue a história, eu vou te contar um acontecimento. Aí, em 1808, a família imperial vem para o Brasil. Uhum. Quando a família imperial vem para o Brasil, a família imperial traz um dos componentes que a torna, segundo o viés, eu não me lembro se é Luís XIV ou Luís XV, eu não me lembro qual, tem um desses dois reis franceses que estabelece o que é o homem civilizado. Né? Para a corte europeia, a música de concerto se torna uma saída, para a corte europeia, desculpa, para a corte portuguesa, a saída para mostrar que eles eram de fato civilizados é a música, especialmente a ópera. Então, Portugal, durante esse período todo, se desenvolve no fazer musical, especialmente de óperas. Constroem teatros de óperas e contratam músicos para as suas orquestras. As maiores orquestras europeias durante os anos 1700 sabia, são as portuguesas. Não. Você sabia disso? Não, não. Você sabe por quê? Hum. Porque Portugal era um país extremamente rico, tinha muito dinheiro. Sabe de onde vinha esse dinheiro, esse ouro Do e essas Brasil. pedras preciosas? De uma região que a gente conhece como Minas Gerais. Claro, claro. Minas Gerais dava para Portugal dinheiro para ir para a Itália contratar músicos para fazer orquestras grandes. Claro. Essa corte é a que vem para o Brasil, que começa a fazer óperas. Traz um compositor chamado Marcos Portugal, que chega aqui e conhece o padre José Maurício. Naquela época, ele era chamado de mulato. E ele leva um susto, porque esse tal desse padre José Maurício é um músico extraordinário. É nessa mesma época que chega aqui no Brasil um cara chamado Neukomm, um austríaco, que era discípulo e parceiro de Haydn, que circulava pelas cortes importantes da Europa, que, quando chega ao Brasil, conhece Neukomm e aprende que esse Neukomm teria feito algumas primeiras audições de músicas de Haydn e Mozart aqui com músicos brasileiros, na maior parte mestiços, todos eles. E Neukomm, um austríaco acostumado com a boa música europeia, diz: a música que se faz aqui no Rio de Janeiro, sob direção deste padre José Maurício, não deve nada à música que se faz na Europa. Aliás, sob diversos aspectos, é até melhor. Nossa, olha. Esse Neukomm, um belo dia, andando pelas ruas do Rio de Janeiro, se depara com um grupo de escravos dançando o lundu. Eles estão de calças e eles estão sem camisas. Então, eles suam e o corpo deles começa a brilhar. E eles dançam a umbigada. E a música é sincopada. E ele fica fascinado pelo que ele vê. Música e dança. Ele volta para a casa dele, ele pega papel e lápis e ele escreve
a música que um europeu austríaco escreveria. Ele escreve uma valsa. Isso daí é por volta de 1820. Por volta de 1820. Nossa, Marcelo, eu tô. Peraí, deixa eu continuar. Essa valsa é subdividida, é um A-B-A. Então, existe um tipo, né? um elemento que é o A, um elemento contrastante que é o B, e aí volta para o elemento A e termina a música. O elemento B é exatamente um lundu sincopado. Um tchan, tchan, um tchan, tchan, um tchan, tchan, na música do Neukomm, que apresentou aos músicos das cortes, os brancos brasileiros, que não levaram muito em consideração e até então achavam que isso que os pretos faziam era coisa de segunda categoria. Precisou o Neukomm vir aqui e ver o que eles faziam, né, para ficar impressionado. Esses caras, todos eles, você é do Rio, então você conhece as ilustrações do Debré, por exemplo. Pega as ilustrações do Debré e dá uma olhada, como sempre que tem grupinhos de músicos, eles são todos afrodescendentes. É verdade, é sempre verdade. vai ter algum deles tocando violino. Responde a tua pergunta? Responde. É louco isso, né? Muito, muito. Maravilhoso O século isso. XX nos emburreceu. É, com E no certeza. meio do caminho, bom, enfim, eu sou um músico judeu falando do século XX. No meio do caminho, a gente teve a Segunda Guerra. É, Foram 60 milhões de pessoas que morreram durante a Segunda Guerra, né? é, A gente sabe a quantidade de músicos judeus que tocavam na Alemanha. A Filarmônica de Berlim estava repleta de músicos judeus é. que, de repente, um belo dia, tiveram que sumir de lá. E alguns deles, de fato, muitos deles, de fato, sumiram. O que aconteceu com essa narrativa dessa história, né, sobre quem é bom e quem não é bom? Por exemplo, no trato da música de concerto, só para falar de um assunto que nos diz respeito especificamente. Alguém resolveu dizer que o certo é isso e não aquilo. Você vê como é fácil? É. E aí você tem, a partir de 1946, um mundo com menos 60 milhões de pessoas. Não só com menos 60 milhões de pessoas. Na Europa, uma quantidade absurda de gente que foi embora. Músicos, então, nem se fala. Né? Porque a gente tem Schoenberg, a gente tem Bruno Walter, a gente tem Scherchen, a gente tem Kleiber, a gente tem todos esses músicos que eram alemães ou austríacos que vieram para as Américas. É. Você está entendendo? Então a narrativa toda vira uma grande confusão. E aos poucos, o poder econômico resolve estabelecer determinada narrativa. Você lembra, quando a gente era criança, ainda era comum a gente dizer que fulano era um crânio, porque ele manja de história, de geografia, fala não sei quantas línguas, sabe recitar poesia. E você lembra que, ao longo da nossa vida, de repente, esse cara deixou de ser interessante, porque incrível era aquele que fazia conta de cabeça. É. O técnico. A cultura foi sendo deixada de lado em detrimento do conhecimento técnico. E a gente foi emburrecendo por conta das caixinhas. Eu acho que eu consegui responder a maior parte das suas perguntas. Não, você respondeu tudo. Você falou. Não, você não respondeu, você me deu uma aula, né? Não, E não, pelo amor de Deus. não, você me deu Não. uma aula. Não, eu nunca tinha pensado, nunca tinha feito essa conexão. Eu tô assim. Tô realmente Eu impressionada. preciso te Eu queria falar, te isso perguntar uma coisa. Esse seu programa na Rádio Cultura, o que basicamente você apresenta? Você faz o nome do essas. programa, o nome do programa é Prazer da Música. Ah, Então, a premissa é o seguinte: vamos ouvir música gostosa. Vamos ouvir música que é gostosa de ouvir. Então, a ideia é que nesse programa não tenha nada muito complicado para ouvir. Então, na verdade, eu acho que é isso, né? É isso mesmo. mas que tipo de música? Vamos lá, eu queria entender para poder. Qualquer tipo de música, especialmente se eu gosto dela. Em Eu tenho todos os estilos?
Todos os estilos. Eu tento evitar alguma coisa que seja escancaradamente popular, com muita percussão e cantores, né? Eu procuro me limitar, de uma certa forma, no âmbito da música popular, a música instrumental popular, Uhum. né? E aí música de concerto, desde que seja palatável. Pode ser Bartók, pode ser Stravinsky, pode ser qualquer compositor, mas a informação tem que chegar de uma forma fácil, ela tem que entrar de uma forma fácil. Certo. Se é excessivamente cabeça, eu procuro evitar. Porque Uhum. existem outros programas na rádio que abordam esses assuntos. Na verdade, eu gosto de contar história, né? É, e são histórias que com certeza vão agradar muito. A história desse compositor, a história dessa É. música. Ele estava de olho naquela menina quando ele fez isso, ou ele estava aprendendo a tocar determinado instrumento. Teve outro que começou a namorar alguém que tocava tal outro instrumento, aí fez um concerto. Ou teve alguém que estava em dívida com algum monarca e aí escreveu tal obra. Sei lá, sempre tem uma história interessante. Compositores, por incrível que pareça, são seres humanos, são pessoas como nós. Com certeza. Mas são Pois pessoas é, mais mas sensíveis. Eu acho que todo mundo que tem esse dom, né? Eu adoro música. Quando eu tinha 7 anos de idade, meus pais me colocaram numa aula de piano, mas eu não queria, porque quem tinha o dom era minha irmã. Eu me arrependo até hoje de ter saído, porque eu era, bom, mas eu era criança, né? Mas eu adoro música. Quer dizer, e aí eu vou te fazer uma pergunta. O que é uma música, né? Porque eu escuto, eu sempre gostei de música, gosto de todos os ritmos, mas tem certas coisas que eu não vejo como música. Você tem uma definição para o que é música? eu não tenho certeza se eu Difícil tenho uma. pergunta, né? Não, eu não tenho certeza se eu tenho uma definição sobre o que é música, porque eu acho que esse é um assunto super complexo. É. Na minha cabeça, eu vou lá para trás, eu vou para 10 mil anos atrás. Eu costumo brincar que eu vou lá para quando o Raul Seixas nasceu. Mas eu sei lá eu quanto tempo que faz, mas eu fico sempre me perguntando como é que seres humanos, né, se tornaram os maiores predadores do planeta. Né, considerando que a nossa pele não é tão dura, que as nossas unhas não são tão poderosas, que o nosso dente não é. O leão é mais forte, o tigre é mais forte, sei lá, né? Enfim. Entre os animais, a gente não seria um dominante, eu penso. Mas aí, e essa é uma linha de evolução que não é minha, mas eu gosto dela e ela me ajuda a entender esse processo. Aí o homem percebe que coletivamente ele é forte. E para ele atuar coletivamente, ele precisa se organizar. Para ele se organizar, ele precisa de determinados códigos e sinais. E aí surge a utilização de ritmos e de sons. Sons agudos e graves, ritmos lentos e rápidos. Né? Seja em gritos, seja em batucada, seja, né, na medida que o tempo vai passando, a gente desenvolve não sei quantas habilidades até que a gente solta as pregas vocais, as cordas vocais, e a gente começa a desenvolver a habilidade de falar. Aos poucos, ao invés da gente batucar, atenção, o leão está chegando, a gente chega e fala assim, atenção, o leão está chegando. É mais fácil. É. Agora, por outro lado, esse é um momento de uma ruptura tremenda, esse é um momento de uma transição tremenda, porque a utilização de ritmos rápidos e lentos e de sons agudos e graves não some do cardápio dos seres humanos. Isso apenas muda de função e começa a ser trabalhado de alguma outra forma. E para isso surge uma palavra que define a utilização organizada, vamos dizer assim, de ritmos e sons. Essa palavra é música. Portanto, eu compreendo a música como uma forma de comunicação muito primitiva e muito eficiente, que, com o passar do tempo, foi se tornando cada vez mais elaborada. Certo. Então, nós temos seres humanos de origens diferentes, em terras diferentes, com conjuntos de códigos e hábitos diferentes, cultura, né? Diferente, que vão lidar com ritmos e sons
de maneira diferente, são as várias músicas diferentes. E aí os eventos que vão se sucedendo na nossa história como seres humanos aqui nesta Terra vão moldando a utilização desses ritmos e desses sons de formas diferentes para cada um de nós, ou para cada um desses grupos. Então, a definição específica, para mim, seria provavelmente uma forma de comunicação. Música. Música. Uma forma de comunicação. Então, se ela não comunicar nada, então ela não é música. Por Mesmo outro que ela lado, tenha. o que não comunica nada, né? Não, eu estou falando de uma música que eu não considero música, que tem. Eu estou falando de uma. Tô generalizando e falando de uma coisa bem rasa, né? Mas, assim, é que eu escuto coisas que eu não Vou te entendo contar uma como. história, vou contar uma anedota. Ah, Eu acho que é a década de 1960, eu não tenho certeza. Né? Essa é uma história, me contaram como uma história verídica. Então, um grupo de monges do Tibete foi para a Alemanha. E aí eles chegam lá. Naquela época, o Tibete era um lugar distante, desconhecido. Os Beatles ainda não tinham ido para lá, aquela história toda, né? Enfim. Então ninguém sabia direito quem eram esses caras, o que eles pensam, né? Quem eles são. E obviamente aqueles caras também não faziam a menor ideia de quem são esses ocidentais, né? Por esse motivo, então, houve uma tentativa de apresentar um pouco da produção do mundo ocidental e considerou-se a música de concerto como um dos aspectos importantes que eles deveriam conhecer. Pegaram esse grupo de monges do Tibete e levaram para a sala da Filarmônica de Berlim. Em Berlim, aquela sala maravilhosa, etc. Essa orquestra maravilhosa, referência do mundo. Eles assistem ao concerto e aí, depois do concerto, vão perguntar aos monges que parte do concerto que eles tinham gostado. É bom você lembrar que um concerto sinfônico típico é subdividido em abertura, uma peça mais curta, concerto, uma peça um pouco mais longa com solista, intervalo e aí sinfonia. Em geral, essa é uma organização muito típica de um concerto e provavelmente foi isso que eles assistiram. E aí os organizadores do evento perguntaram aos monges budistas o que vocês gostaram do quando gostamos. Do que vocês mais gostaram? Nós gostamos da primeira música. Portanto, vocês gostaram da abertura. Eles falam assim, qual era a abertura? É aquela assim, assim. Não. A gente gostou da que veio antes. Mas não teve música que veio antes. Fizeram a mesma cara que você fez agora. Não teve música. Não, imagina, teve sim. Os músicos entraram, sentaram e rolou uma música super interessante. Depois entrou um cara, daí eles tocaram uma nota, entrou um outro com um pauzinho, e aí eles tocaram outras coisas. A gente gostou daquela que veio antes. Tá bom. Então tá. Tá bom. Eu não vou discutir. Tá Você certo. entendeu? Entendi. Você Entendi. quer que eu brinque mais com você? Se a gente for a uma exposição de artes plásticas e tiver um quadro, e você conhece esse quadro provavelmente, que é uma tela grande, acho que 2x2, eu não tenho bem certeza, pintada de branco. E isso está lá na exposição. Isso é arte? Isso comunica? O que é isso? Para algumas pessoas, imagina, isso não é nada. Para outras pessoas, 1000 coisas. você está entendendo? 1000 coisas. Então, não sou eu, a essa altura dos acontecimentos, que vou te dizer o que é bom, o que não é bom, o que transmite ou o que não transmite. Porque o mundo, graças a Deus, é absurdamente plural. Entendeu? Então, talvez seja uma questão de eu não saber, de eu não perceber, né? De eu não compreender o que está acontecendo, qual é a mensagem embutida nessa combinação de ritmos e sons. O que eu posso te dizer é o seguinte: tem alguns que eu gosto mais do que outros, tanto quanto tem quadros que eu gosto mais. Eu acho que, por exemplo, entre um quadro do Delacroix
e do Picasso, eu fico com o quadro do Picasso. Mas aí eu vou dizer a você, o quadro do Delacroix é uma porcaria? Eu Não, acho que não, não, mas eu não gosto. tá certo. Tá bom. Não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Não, eu sou meio crítica, muito, meio não, eu sou bastante crítica com relação a certas coisas, mas você realmente deu uma visão bem democrática, né? Que eu acho que a música é democrática, tem que ser democrática, né? Penso um pouco, eu sou um músico profissional. Se eu gosto de determinado repertório, eu toco no Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo, que é um grupo que foi fundado no ano de 1935 pelo Mário de Andrade, com o intuito de fomentar como é que fala, a construção de público, apresentar música de concerto para as pessoas, fomentar também a produção de música, a composição de música de concerto para quarteto de cordas, especialmente por compositores brasileiros, apresentar todo esse... Agora, se eu estou nessa função, em um órgão público, e eu falo, eu gosto de tocar Beethoven, mas eu não gosto de tocar Schubert. Aí eu tiro o Schubert da programação porque eu não gosto. Será que isso está certo? Eu acho que não. Não. Eu acho que lá pelas tantas eu me vi diante de uma obrigação, eu diria moral, de apresentar para o público de São Paulo que vem assistir os concertos do quarteto o repertório mais variado e abrangente possível. E não interessa o que eu acho disso. Então, nesse momento, eu não tive escolha. Eu tive que aprender a tocar a música daquele cara que, teoricamente, eu não gostava, que não me dizia nada e que eu achava um lixo, digamos hipoteticamente. Agora, no processo de aprender determinada música, eu tive que me familiarizar com a linguagem desse cara. E, aos poucos, eu comecei a entender o que ele estava querendo dizer. E eu posso te falar com tranquilidade que, ao longo desses anos, eu tive que mudar de opinião sobre diversas obras e sobre diversos compositores, dentro do universo de música de concerto, apenas porque eu fui forçado a conviver com eles. Yeah. Né? E lá pelas tantas eu me dei conta que teoricamente, é a minha postura, é a minha capacidade de aceitar o que eles estão propondo que vai me fazer ter mais ou menos abertura para gostar daquilo ou não. É claro que isso é poliana. Né? É claro que esse é o mundo perfeito e é claro que... Entendeu? Não, eu entendi, mas até mesmo porque você está trazendo, né, as músicas, você está interpretando, você está. A sua função é essa, é mostrar o que E existe, se né? eu tiver preconceito, eu vou estar ensinando esse preconceito também. Você vai Eu estar não posso. selecionando, você tá escolhendo pelas pessoas. Eu acho que isso está errado, né? Eu acho que isso não é Lógico. justo. Eu não te Difícil. perguntei, você compõe? Não, eu detesto compor. Não, não compõe? Não, não. Caramba. Eu gosto de contar história. E você então não tem disco? Tem disco? Tem um monte de discos. E Tem um monte de... onde a gente acha seus discos? Olha, eu acho que hoje o mais fácil é procurar pela internet mesmo. Eu Certo. tenho alguns discos com o Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo, eu tenho bastante coisa com um grupo chamado Ensemble SP, Ensemble São Paulo. Uhum, Bastante coisa com esse pessoal. E certo. isso tudo está na internet. Tá. E aí tem, sei E o lá, programa que você me falou também, seu programa que também pode ser. As pessoas também podem ter acesso pela internet, seu O programa na Prazer da Cultura. Música, Rádio Cultura, FM 103.3, dá para entrar pelo computador e você ouve. A transmissão é de muito boa qualidade. Prazer da Ótimo. Música é sempre música gostosa de ouvir, É muitas diária, músicas Marcelo? brasileiras. Eu sei que em Israel existe um público muito admirador e amante da música, essa música instrumental brasileira. Eu sei que o choro é super consumido, né, em Israel. Tem rodinha de choro nos bares em Tel Aviv, que todo É. mundo sabe. Né? Então, eu tive bastante contato com vários músicos dessa área. Então, tem alguma coisa... Existe um grupo instrumental brasileiro chamado Pau Brasil. Eu já ouvi falar.
Sim, é o Nelson Arias, o Rodolfo Streuter, o Paulo Bellinati, o Teco Cardoso e o Ricardo Mosca. Esses caras são incríveis. Eles se juntaram conosco do Ensemble São Paulo e a gente fez uma releitura da música do Villa-Lobos, por exemplo. Nossa, Se chama Villa-Lobos Superstar. Isso dá para encontrar na internet também. É bem interessante. legal. Tem várias. Nossa, vou Existe um procurar. outro menino chamado Ricardo Hertz, né? Que começou como violinista erudito, que foi estudar na Europa, daí ele foi para a França, daí precisava sobreviver, começou a tocar chorinho na rua, começou a fazer curso de interpretação e improvisação de violino popular na França e depois voltou ao Brasil para se especializar em música brasileira. Nós temos programas com ele, música muito legal, que a gente gravou com o Ricardo Hertz, então Quarteto da Cidade Ricardo Hertz. É só dar uma procurada, encontra bastante coisa. Que ótimo. Não, vamos procurar e vamos prestigiar, porque a gente está precisando de boa música, ou qualquer tipo de música, já não sei nem mais como falar. Também, agora eu vou pensar direitinho, porque realmente você me fez refletir melhor sobre essas classificações, né, de o que que é uma boa música. Acho que tudo deve ser boa música, e eu é que tenho O que. mundo é muito grande, o mundo é muito É, plural. é Você verdade. sabe, você sabe, por exemplo, olha só, mais uma história para contar. Aí nós temos, no final do século XIX, a Guerra Franco-Prussiana. Os alemães em guerra de novo. É. Guerra Franco-Prussiana, obviamente, opõe a França à Alemanha. A Alemanha era a grande potência musical. Fazia já muito tempo que era a grande potência musical. Naquela época, a gente tinha uma trinca de compositores que estava indicando um caminho dentro da música de concerto, que era Wagner, Richard Strauss e Schoenberg, né? Dentro de um vocabulário, de um dicionário de história da música, isso daí é uma espécie de sequência lógica, vamos dizer assim. Então você tem esse super romantismo alemão que vem do Wagner para o Strauss para o Schoenberg. E os franceses entram em guerra e eles falam: alemão não quero nem saber, então vamos desenvolver música francesa. Nesse meio tempo surge esse tal de Claude Debussy, que teria sido em algum momento influenciado pela própria música do Wagner. Mas ele estava cansado dessa informação e também tentando encontrar uma saída nacional. E olha só o que aconteceu com ele, que peculiar. Em 1889, menos que eu esteja enganado, aconteceu a Feira Mundial. Eu não sei se esse é o nome do evento, mas era uma feira mundial, um grande evento com pavilhões de muitos países do mundo inteiro em Paris. E o Debussy foi lá e ele ficou muito empolgado com as referências musicais que ele encontrou nos pavilhões do Extremo Oriente, música de Java, música de Bali, esses instrumentos peculiares, essas escalas diferentes. Ao invés da nossa escala, o do, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? A escala diatônica, ele descobriu a escala pentatônica, a escala que tem 5 tons, e a escala hexatônica, 6 tons diferentes, que esses caras do Extremo Oriente utilizavam. Instrumentos peculiares. Isso tudo serviu de combustível para ele desenvolver um estilo musical que a gente conhece hoje como impressionismo. Você está entendendo? Uhum. Então, o Debussy, que estudou no Conservatório de Paris, que ganhou o Prêmio de Roma, que foi para Roma estudar música tudo tradicional, que admirava o Wagner, que isso, que aquilo, etc., de repente, ele se interessou pela música javanesa, pela música balinesa, e sabe-se mais da onde, para virar o Debussy, que, por sua vez, virou a música de concerto, virou ela do avesso. É. E aí a gente tem Debussy, Satie, aí a gente tem, bom, no meio do caminho a gente tem Poulenc para cá, Fauré para lá, e no meio do caminho uma influência desses caras em quem? No Villa-Lobos. Esta música do impressionismo francês, o Villa-Lobos adorava. O Villa-Lobos meio que foi descobrir o Brasil depois de tudo isso. Ele foi descobrir o Brasil quando ele morava na França.
depois da semana de 22 e tudo mais. É. Aí que ele começou a falar índio de casaca e o Amazonas e o escambau a quatro. Porque até então, se você ouvir a música dele, a influência da música do impressionismo francês ou da música francesa de uma maneira geral era muito grande. O quarteto número 3, que foi apresentado durante a semana de 22, é super franco musical. O quarteto número 2 é ainda mais. As baquianas brasileiras, os choros, essas músicas pelas quais a gente conhece o Villa-Lobos como compositor brasileiro, são músicas do período da década de 1930 à década de 1945. Não, do ano de 1930 até 1945, mais ou menos. Você está entendendo como Aham. tudo é um pouco diferente do que a gente acha que é? É. E Bom, olha que eu não sei nada. imagina, hein? E tudo isso daí é Não, um quem não sabe verme. nada sou eu. Desculpe, vou ter que discordar de você. Agora eu sei um pouquinho mais. Marcelo, Não, adoraria conversar com você muito mais. Mas realmente a gente não tem mais tempo para falar, porque, é, enfim, a gente vai tá falar em certo. outras oportunidades, porque você tem muita coisa para nos enriquecer de conhecimento e é legal porque você conta uma história, né? Você está contando para gente e coisas bem interessantes. Pelo menos, eu gosto muito. Música, história, essa combinação perfeita e a nossa história, né? Não é a história Eu acho que a contada, gente é tem, uma história. eu e você, eu acho que eu e você temos facilidade de perceber isso daí, porque a gente tem dois aspectos da nossa existência que são cheios de uma história muito rica, né? O fato da gente ser judeu e o fato da gente ser brasileiro são duas histórias tão ricas, né? É verdade. Então, é legal a gente aprender um pouco sobre isso, você não acha? Eu acho muito, muito. Querido, muito obrigada, tá? Muito obrigado pelo convite. Olha, E foi um parabéns prazer pela mesmo. parabéns pela tua iniciativa. Eu acho espetacular quem tem a Imagina, coragem de fazer tudo o que você está fazendo. Eu acho fabuloso. E eu imagina. agradeço Eu que te agradeço. muito você ter me dado a oportunidade Pena. de falar todas essas coisas para você e para vocês, né? Nós Muito vamos ter bastante comentários, com certeza vai ser um sucesso, tenho certeza disso. E vamos também obrigado. e acho que a gente vai ter que falar de novo, porque as pessoas vão querer saber mais e debater, porque o que você falou aí tem um caldeirão aí de coisas aí que a gente desenvolve muitas outras coisas, não é? É muita coisa para a gente discutir. Como a gente estava falando mais cedo, o mundo está num processo de transformação muito forte, muito pesado. É E está verdade. na hora da gente abrir a cabeça, está na hora da gente pensar um pouco. Já está mais do que na hora. Abriu Né? muito. É isso aí. É isso Beijo, aí? querido. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau.